Oi, eu sou a Karen, diretora criativa da Bitop, e hoje eu tô aqui nesse podcast como mediadora para abordar um tema super importante que é a luta contra a gordofobia. E tô aqui com três muito queridas, Gil e Alicia, que são nossas parceiras, nossas influencers que fazem parte do nosso squad, e a Rebeca, cliente, amiga, que é psicóloga e que vai abordar temas muito legais aqui com a gente hoje. Então sejam bem-vindas. Tudo bom, Rebeca? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui de uma temática tão relevante e importante, né? Porque a gordofobia, um processo de aceitação, ele precisa ser cada vez mais falado de forma a contribuir para a inclusão e também para um processo de autoconhecimento e amor próprio que toda mulher deve viver. Ô, Karen, tô muito feliz de estar aqui, gente, participando pela primeira vez de um podcast. Estamos todas estreando, né? E eu tava louca pra ser chamada e não teria uma marca melhor, né, pra participar desse momento. Vocês que estão aí desde o meu início de influência, meu primeiro provador foi na Bitop. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e falando sobre algo tão relevante e tão presente nas nossas vidas, né? Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou feliz de estar com essas mulheres maravilhosas aqui também. Ah, que tudo! Eu também fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui ao lado de vocês também é muito enriquecedor, né? A gente, enquanto profissional que aborda esse tipo de assunto, é um pouco mais automático a gente falar sobre isso, mas é muito bom a gente compartilhar e ver outras visões, em poder passar isso adiante para outras pessoas, e a gente poder encorajar, em ajudar e poder aprender também com vocês aqui. Então, acho que hoje vai ser um bate-papo muito legal. Que coisa boa, é um prazer. E vamos começar falando de autoaceitação e de saúde mental, né? Então, acho que a Rebeca pode começar abordando esse tema com a gente. Primeiro, o que é saúde, né? Saúde é você se aceitar e aceitar a sua vulnerabilidade. E muitas vezes a gente se esquiva disso, porque a gente acha que é uma questão de ser inferior, ser fraca, quando na verdade é uma conduta extremamente corajosa. Seja onde você está, aceitar que vai ter desvios, vai ter recomeço, e isso tudo faz parte de um processo de autoconhecimento, de autoamor e também de saúde, né? A saúde mental, ela deve ser considerada como um ganho, não só psíquico, mas em todas as nossas áreas de vida, né? O empoderamento, ele vem do asseguramento, que é você se aceitar também. Eu fiz muita terapia em relação a isso, né? Vou dar um pouco do meu testemunho pessoal, que quando eu cheguei na minha terapia, falando aqui, né, como psicóloga, eu tinha uma disfunção, assim, sobre quem realmente eu era hoje, né? Sobre o meu corpo, sobre me aceitar mesmo, se eu queria ser magra, se eu queria ser gorda, se eu tava gorda, se eu tava magra. Então, tinha uma disfunção mental na minha cabeça, que foi logo após a pandemia, que todo mundo sofreu aí, né? Os nossos corpos. E aí, quando eu cheguei na minha terapia, eu pude entender que sobre um corpo ser grande ou um corpo ser pequeno, né? Tudo aquilo carrega as nossas marcas. E eu percebi que eu ser grande, eu ter um corpo maior, isso significava que tinha algo muito grande dentro de mim que eu carregava por muito tempo e não tinha um corpo magro, um corpo pequeno que coubesse tudo aquilo. E aí, quando o meu terapeuta, ele abordou esse tema comigo, foi assim, algo que destravou minha cabeça para entender realmente. É muito mais que você ter um corpo maior ou menor, é sobre aquilo que eu carrego dentro de mim, né? Então, eu preciso me aceitar, eu preciso perceber que é além das minhas curvas, é algo dentro de mim, a minha história. E muito legal você estar compartilhando isso com a gente aqui. E eu queria, né, compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória de terapia, porque ainda tem coisa pra acontecer, viu? Eu acho que nunca deixa de ter, né? A gente tá sempre tratando alguma coisa. E assim, a escolha de vocês não foi por acaso, né? São temas que Gil aborda muito, né, nas redes sociais dela. Gosto bastante de falar sobre isso. Enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, eu trago muito isso pra minha vida, pra mim, pra me reconhecer, porque a Gil de hoje não é a mesma Gil de 5 anos atrás, né? Então, quando você vem com esse discurso, a gente acaba aqui também tomando pra si, porque é um ato de se reconhecer. A cada ano que passa, a gente vai aprendendo, vai reformulando, vai mudando a opinião. Então, aquela história de metamorfose ambulante, né? E a gente vai se adaptando às mudanças e
se reencontrando, se descobrindo. Então, a autoaceitação, eu posso dizer que ela esteve comigo basicamente sempre. Porque eu sempre fui muito bem resolvida. Eu não tenho essa história de que, sofri muito com o meu corpo e hoje me encontrei. Não, eu tenho uma história diferente. Eu sempre me gostei. Eu sempre achei que o problema estivesse com as outras pessoas. Por exemplo, no colégio, os menininhos não tinham costume de olhar, de paquerar comigo. Então, eu achava que o problema era eles, não eu. Né? Legal. Então, eu ficava falando, gente, eles estão perdendo, porque olha aqui, que maravilhosa eu sou. Então, eu também tive uma contribuição muito boa da minha avó, do meu pai, né, que sempre estiveram ao meu lado, que eram as duas pessoas gordas da minha casa, né, que o resto era todo mundo magro. Então, ninguém entendia muito, todo mundo mandava fazer dieta, né, o namoradinho, tem que emagrecer um pouquinho. Eu acho que todo mundo já escutou um pouco disso, né, e você ir se libertando desse padrão, de você encontrando a sua aceitação, é muito especial esse caminho. É, assim, florescer, né? Eu tenho várias tatuagens que remetem a isso, eu amo. Olha que legal. Gente, e assim, e como é que vocês se veem no espelho? Tipo assim, tem uma distorção da autoimagem? E aí, quem começa? Vamos lá. Eu acho que eu vou pegar logo o gancho do que eu tava falando, que isso é um papo que eu já falei com algumas pessoas, eu me olho no espelho, eu até falei, eu acho que eu tenho algum problema, porque eu sempre acho que eu tô mais bonita. Ai, que legal. E óbvio. E você tá mesmo, Gil. Obrigada. Verdade, tá mesmo. A gente tava almoçando, a Gil tava do meu lado e eu olhando pra ela. A Gil tá muito mais bonita hoje, de verdade. Como você falou dos anos pra trás, tá mesmo. Vai não. Mas é isso. Eu acho que ser mãe também virou muito minha chave. Eu consegui tirar um tempo pra mim, de me olhar, de me cuidar, né, de ter esse cuidado mesmo. Eu preciso ser a Gil apenas para ser a Gil esposa, Gil mãe, Gil dona de casa. Então, eu sempre tenho esse cuidado comigo. E por isso que eu falo assim, eu me olho no espelho, eu sempre me acho mais bonita. E óbvio que eu tenho dias ruins, né, também, que eu faço uma maquiagem, não tô me sentindo bonita e nenhuma foto me agrada, mas eu sei que aquilo ali logo vai passar. Porque também é inerente do ser humano, a gente tem dias bons e dias ruins. Mas na maioria dos dias eu me sinto muito bem, graças a Deus. Essa coisa que você falou, né? De internalizar algumas coisas no processo de aceitação ou de desenvolvimento. Às vezes a gente vai internalizando que a gente não é boa o suficiente se não seguir um padrão ou se não estiver muito bem, seja com a make, seja com o corpo. E isso vai trazendo questões na saúde emocional, mental, na autoconsciência corporal. A distorção vem como a gente também internaliza, né? E é bem curioso que hoje a gente vive na era dos padrões cada vez mais rígidos. Então, esse processo de se aceitar, ele acaba tendo várias nuances que a gente precisa sempre considerar, que não é fácil, né? Existe uma cobrança muito grande, tanto por ser mulher, por ser, às vezes, mais nova, por ser mãe, né? Então, quando a gente coloca um compromisso de aprender a se gostar no dia a dia e nos desvios, né, do nosso próprio ideal, que muitas vezes é fantasioso para o nosso ritmo de vida, o nosso momento, a gente vai assegurando também que os nossos, eles possam provar de uma coisa que às vezes não foi o que a gente teve na nossa infância, né? Que é asseguramento egóico, que é desenvolvimento, que é aceitar que a gente tem processos e que a gente é maior do que um corpo, né? Que o nosso corpo, ele é belo, mas ele precisa ser cuidado, né? E não violado, como muitas vezes é propagado. Então, essa pergunta, cara, eu acho maravilhosa, porque como você se olha no espelho? Muitas vezes a gente não se olha no espelho com amor, a gente se olha com ódio ou com faltas, né? Com julgamento. E isso tá cada Não, eu vez pergunto pra pesado. vocês e falo, a autoaceitação não tá no seu tamanho, né? Vendo a Gil falar, eu falo por mim, que me julgo o tempo inteiro, entendeu? Que me cobro o tempo inteiro e que a autoimagem pra mim é uma coisa assim, não vou falar de distorcida, mas que eu ainda tenho muito processo de terapia em coisas minhas que eu não gosto, né? É um braço de fora, seja uma perna, enfim, eu não vou colocar tudo aqui, senão todo mundo fica sabendo que a gente não gosta, também a gente não precisa expor. Mas assim, ver a Gil falar com tanta firmeza, né? Assim, eu me amo, eu me acho linda. Acho que ninguém nunca me ouviu falar, eu sou linda. Eu me acho linda, quer dizer, eu nunca me permiti
Pois você é linda, maravilhosa. Mas só pra você ver, né, como assim essa distorção de imagem e o problema que a gente tem não tá ligado no tamanho, né, no tamanho que a gente veste, porque isso é só um tamanho. É verdade. E sobre essa parte da distorção, no meu caso, por exemplo, né, eu sempre não era quando eu me olhava no espelho, mas eu interiorizava que eu estava num corpo que não era o que eu realmente estava. Então, assim, quando eu pensava, sobre mim e tal, a Alice e tudo, aí não tem aquele espelho, assim, que parece que você se olha por... Que é o da memória, né? É, da memória. E aí eu não me via com realmente o corpo que eu tava. Isso começou, acho que eu percebi isso quando eu tava pesando 99 quilos, né? Hoje eu tô pesando 89. E aí gente, quando eu olhava assim nas fotos, gente, mas eu tava muito inflamada, eu tava assim, foi na época da minha pré-diabetes, né? E aí mas gente, eu não me enxergo dessa maneira, não. É assim, aí saía nos vídeos, nos chutes, aí Sou eu. Isso sou eu, né? Me pegaram de um ângulo ruim. E aí foi quando eu tive um start, assim, né, em mim, que eu precisava me cuidar mais porque eu tava sendo um pouco desleixada. E quando eu me olhava no espelho, eu tava tipo assim, tô linda, tô maravilhosa e tudo mais, mas o que realmente tava acontecendo era um outro lado que eu tive. Eu cheguei no maior peso que eu tive, né, que foi 99 quilos, quase 100. Aí meu Deus do céu, não. Vamos ver aqui como é que tá meus exames, que eu sempre prezei por isso. E aí foi quando eu comecei o meu processo de terapia para tentar, né, me aceitar também nessa parte que eu estava pesando 99 quilos, que eu estava com aquele corpo na realidade e não naquele que eu imaginava. E aí foi muito, assim, desafiador. E assim, como é que vocês acham que vocês podiam estar ajudando outras pessoas que estão passando por esse problema hoje de autoaceitação? Eu acho que o nosso trabalho na internet, ele é muito importante desse ponto de partida, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono muito. O quanto você se inspira ou você se compara com as pessoas que você vê? Vixe, É verdade, Gil, Gil. que profundo. Mas essa é uma pergunta que por isso que eu falei que a maternidade deu uma virada de chave pra mim, porque quando eu tava no puerpério, que é aquele período que é depois que a gente tem o neném, a gente tá bem fragilizada, e eu via o mundo acontecendo, e eu me sentia péssima. Eu me sentia sozinha, e que aquela fase parecia que nunca ia passar. E aí eu ficava, gente, olha onde é que a internet tá me levando. Porque eu só tô sentindo isso porque eu tô olhando a vida de outras pessoas. Loucura, e me questionando e se eu estivesse no lugar dela? Mas assim, cada vida é uma vida diferente, né? Cada realidade é uma realidade. Tá mostrando só o que todo mundo quer mostrar, né? Exatamente. A gente tá ali, tem gente que compartilha, né? Mas e ainda não compartilha tudo. Então, a internet, ela tá ali meio no utópico, no ideal, de uma coisa mais distante para você conseguir chegar. Então, ela também é uma linha tênue entre você se inspirar e se comparar. Então, acho que essa ressalva, ela precisa ser muito bem colocada para a gente lembrar de quem somos verdadeiramente, quando estamos com os amigos de verdade. Quem é a Alicia, que é só alma, sem ser o corpo? Quem é a Rebeca, que é só alma, só sem o corpo? Quem é a Karen, sem ser a mãe, sem ser a esposa? A Karen por si só. Então, acho relevante você fazer essas perguntas, né, antes de querer fazer qualquer intervenção, que é outra coisa que eu acho que puxa muito, principalmente para a nossa carreira, né? Minha e da Alice enquanto modelos e influenciadoras. Nesse nosso meio, a gente vê muita intervenção em estética, né? Coisas que estão muito hypadas, e a gente sempre precisa de um pouco mais para chamar um pouco mais a atenção e precisa mudar para aquela marca observar, e a gente precisa ter muito cuidado do que realmente precisa, do que você quer ou você só está fazendo pelo outro. Verdade, total. Você falou no ponto do ser, né? A internet, ela tirou um pouco isso, porque a busca pelo ter tem sido cada vez maior. Quando a gente vai olhar do ser, né, o que eu sou, esse tem que ser um processo profundo, não só de autoconhecimento, mas de escolha diária, né, de assegurar e perceber o que eu sou, o que eu estou, o que é que eu consigo ser nesse momento. A maternidade, para mim, também foi um choque, né,
tanto de internalizar coisas que não eram minhas a respeito de um corpo, porque esperava que eu perdesse, que na verdade não foi uma questão de eu quis engordar, foi uma questão de saúde, e é bem curioso porque a gente desconsidera isso, né? As questões hormonais, as questões de saúde que também nos colocam, às vezes, não no processo de emagrecimento mais rápido ou de não aceitação também. Né, foi uma transição, eu costumo dizer que foi quase que uma transição de carreira, porque foi dolorosa. E a invalidação, ela existe, infelizmente, muitas vezes da família. De não perceber o quanto é doloroso para você bancar ser você, mesmo num processo que você, às vezes, não está muito confiante. E a distorção de imagem, às vezes, ela começa na nossa casa. Né? Porque a gente às vezes quer escolher vestir uma roupa e diz assim, eu não vou vestir não, porque o meu braço tá mais gordinho. E aquilo nem é teu, às vezes é da tua mãe, é de uma amiga que viu e diz assim, eu não uso isso, né? E você vai internalizando. E é bem curioso o quanto isso tá no consultório e fora dele, em ansiedade, depressão e silenciamento de dons. Às vezes as pessoas não querem se expor no trabalho, às vezes as pessoas não querem ser convidadas para cá, por exemplo, porque não estão seguras com o corpo. Não querem usar branco, não posso usar branco porque eu não estou no peso, né, no ideal social. E isso, a gente vai ver, isso traz muitos danos emocionais, mentais e prejuízos que acabam incapacitando uma pessoa que está cheia de vida e que ela é uma pessoa possível, né? O ser, ele acaba ficando numa caixinha. E isso é um processo muito doloroso. Rebeca, você comentou, né, mais cedo, que você foi dar uma palestra e que uma pessoa não te achou capaz porque você era gorda. Né? Então, assim, como é lidar com isso profissionalmente também? Até mesmo, assim, dos próprios, tipo assim, se vocês já passaram por alguma coisa com o marido, namorado, em algum momento da vida de vocês, em relação ao corpo. Então, isso aconteceu e foi realmente chocante, porque primeiro que já vem, né, não só sobre o corpo, mas às vezes você estar vestida de alguma forma, as pessoas esperam o quê? Que você vai ser desleixada, que você não vai ser vaidosa, que você nunca vai estar arrumada, né? Então, isso é uma fala preconceituosa e foi, né, mas eu acredito que é muito como você se trata. Porque, às vezes, a opressão, como eu disse, nunca foi num relacionamento, né? Às vezes é no seu núcleo familiar. Então, você tem que se tratar e querer se assegurar a cada dia, né? No caso, na maternidade, isso foi após que eu tive meu filho, né? Eu engordei 35 quilos na minha gestação, né? Questões muito hormonais e foi muito isso. Foi um punk, porque as pessoas esperavam o quê? Vai amamentar e vai perder. É verdade. E não é assim, né? Porque se tem uma questão... que as pessoas esperam, né? Se tem uma questão hormonal, você vai ter que viver um processo de aceitar, de ir tijolinho por tijolinho e também desconstruir uma identidade, porque a maternidade traz uma desconstrução também da identidade que você tinha. Então, é recomeçar. A questão da competência, eu percebo muito isso com as pessoas que eu atendo. Não sobre a minha competência, mas às vezes as pessoas que estão ou fora de um padrão, seja por estética, não tem um botox, não tem harmonização, ou não tem um corpo ideal, elas deixam de fazer lives, elas deixam de dar palestras, de tentar socializar, porque elas se sentem ou incompetentes, ou inferiores, de alguma forma, né? frágeis, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa cultura assim. Não, e o engraçado é que isso vai mudando de acordo com os anos, né? Eu acho que na época pós-pandemia, a gente teve um movimento muito forte, né, em relação à gordofobia, à autoaceitação, que muita gente sofreu, né, nesse tempo, e isso refletiu nos nossos corpos. Aí agora eu tô vendo que também a gente tá tendo outro movimento que é nas redes sociais, a magreza extrema, né? O contrário, total. E algo contrário. E isso não vem só de agora. Eu acho assim, na época do renascentismo, as artes expressavam mulheres com corpos curvilíneos, porque era a expressão do poder, né? Então, assim, era algo agradável para se ver. E aí, depois veio também a magreza extrema, né? Década depois, e hoje também a gente vê isso. Então, eu acho que realmente o público
Enfim, a nossa sociedade, ela vem ela altos e baixos, né? No quesito, assim, de autoaceitação e do que é bonito. Porque a beleza, ela é muito, assim, pessoal. Então, eu falo no Instagram, gente, por mais que eu me cuide, busque tal, médicos, né, nesse meu processo que eu emagreci 10 quilos, mas eu não me vejo num corpo magro. Eu não quero ter um corpo magro. E aí, muita gente fica assim, como assim? Eu sinto que, às vezes, na própria academia e tal, e eu trago a reflexão para os meus próprios médicos, às vezes, assim, gente, mas é porque eu não acho que esse é a minha genética. Eu me acho bonita sim. Então, eu quero buscar o meu melhor, mas eu não me vejo numa mulher magra, né? E Você aí, nunca foi magrinha? eu já fui, eu pesei 48 quilos. Então já viveu os dois Já lados viveu da vivi os dois moeda, né? extremos. Eu vivi os dois extremos. Antes da pandemia, que eu me lembro, o meu peso era 60 quilos, aos 4 anos atrás. Pós-pandemia, aí em 4 anos eu fui de 60 a 99 quilos, né? Então, assim, e lá em casa a gente sofre de uma obesidade genética. Minha mãe, minhas irmãs já fizeram bariátrica, né? E hoje quem é obeso, né, gordo na minha casa sou eu e meu pai. Então, é aquilo, assim, é algo genético nosso. E graças a Deus eu consegui, de uma maneira, perceber que isso é meu. Que é a minha história. E não só minha, mas da minha família também, entendeu? E aí é isso. Eu acho que na tua pergunta que tu falou, como a gente pode influenciar as mulheres hoje nas minhas redes sociais, eu abordo muito isso em relação a... Gente, quando eu falo que eu me acho linda no corpo que eu tenho, aí o povo assim, não, realmente, você me inspira e tudo mais, a todo dia. Então, eu acho que o posicionamento da Gil nas redes sociais dela sempre inspira mais mulheres a se acharem lindas, né? A procurarem se arrumar, sempre estar na melhor versão, porque eu acho que isso ajuda demais também. As nossas dicas de moda todo dia, né? Então, que o povo acha que o gordo tem que ser desleixado. Não, gente. Vocês têm que ser o mais fashion possível. Eu sempre digo isso. A gente tem que ser as mais lindas, mais fashion. E sobre inseguranças, colocar um braço de fora, e às vezes a gente se julga, não por causa de nós mesmos, mas pelo olhar do outro. Com Então, assim, certeza. eu nunca vi problema no meu braço. Aí chegou uma pessoa e disse assim, amiga, teu braço tá tão grande. Aí isso entra na nossa cabeça como verdade. Mas tu nunca achou que teu braço era grande e agora porque alguém falou, tu vai achar? Então, assim, é o ponto da gente perceber o que pertence ao outro e o que pertence a nós, né? Então, assim, a Bitop é uma empresa de mais de 30 anos e que passou por várias fases em relação ao produto. Era uma marca que, acho que por pensar em 30 anos atrás, você pensava que era o quê? Que aquela roupa era uma roupa de senhora. Então, era caracterizada a Bitop como uma marca de senhora. Por quê? Por conta da roupa do gordo. E com o passar do tempo, você falou assim, da pandemia, e um pouco antes da pandemia, a Bitop, que era Bitop Plus Size, a gente tirou. E a Bitop é Bitop. Eu não sou plus size, eu não preciso falar que eu sou plus size para poder dizer para você que eu vendo uma roupa que veste até o tamanho 50, né? Então, assim, a gente hoje veste do tamanho 40 ao 50, mas a gente tinha vontade de estar com 52, com 54, com 56. É porque acaba que fica humanamente impossível dentro de uma fábrica a estrutura de um corte tão grande, assertividade de grade, distribuição para as lojas. Então, assim, são uma série de questões, entendeu? Mas assim, e hoje o que é que a gente faz? Hoje eu faço o que eu tenho vontade de vestir, independente do tamanho que eu visto, pensando na mulher que vai vestir até o tamanho 50, tendo um cuidado com o detalhe de uma alça, é a altura de uma cava, é a altura de umas costas para de repente estar dando para colocar um sutiã, nem que seja um tomara que cai. A gente tem tomara que cai, a gente tem mini saia. Então são coisas assim que a gente olha para trás, tipo assim, de 3 anos atrás, o produto já é outro. Imagine de 30 anos atrás. Então, assim, isso enche a gente de orgulho também. E de escutar, como eu escutei da Rebeca, né? Hoje, mais uma vez, falar que a Bitop veste a alma. Você não queira saber o quão gratificante, prazeroso, satisfatório, emocionante é ouvir isso, porque na nossa roupa tem isso. É muito amor, é muita dedicação, não é um tecido qualquer, é o que tá na moda, o que tem de melhor, de aviamento, de ter, tipo assim, a gente tem vontade de trazer tudo, entendeu? Que uma mulher que veste esse tamanho 48, 50, ela deseja usar, entendeu? E como eu te falei, né? É muito curioso porque
eu já saí, né? Eu já estive nos 50 e você vê, poxa, eu tô descendo, mas a marca acompanha. Isso é tão lindo. É legal mesmo. Porque você veste todos, E se né? E você identifica, inclui, né? Então, assim, quando eu tava nos 50, eu sabia que teria um vestido, teria uma calça jovem, né? Uma roupa que modelasse. Agora já, né? 46, 44, eu sei que vai ter. E isso é maravilhoso, porque realmente você abraça a alma, né? Você possibilita que mulheres jovens, mulheres maduras, elas se sintam incluídas e elas consigam também ter liberdade, né? Porque a autoaceitação, ela vem da liberdade, do vestir-se, do ser, e também de se proporcionar, né? De se posicionar de forma segura, né? Porque a gente não precisa se esconder, independente do corpo, a gente precisa ser. E para ser, a gente precisa ter uma ajuda. Muitas vezes essa ajuda, ela vem na roupa. Total, faz muita diferença. Era uma Autoestima, coisa né? que eu ia fazer uma ressalva. Para quem está no mercado da moda, na época que a Bitop era mais antiga, né? Não era plus size, tá? Era moda para jovens senhoras. Isso não era só a Bitop, eram todas as marcas que estavam crescendo em tamanhos maiores, chamavam a marca de plus size, né? No jovens senhoras. Então, ter uma marca como a Bitop, que tem um tempão de mercado, de credibilidade, que trabalha com seriedade, que acompanha esse mercado que é tão volátil, né? A gente pode até dizer assim, é realmente de encher os olhos. É por isso que eu admiro tanto vocês. Eu já disse isso diversas vezes, enquanto empresária, enquanto mãe, esposa, em todos os setores da sua vida. Por isso que eu disse que você é maravilhosa. Obrigada, amor. Nós conversamos tanto sobre outros assuntos, mas eu acho que é importante a gente falar também, acho que a Alicia não falou também sobre isso, quando a gente fala sobre o outro, né? O namorado, em relação a interferir na autoestima da gente. Você já passou por isso? Já, gente, já passei por isso. Conta tudo pra gente. Conta tudo, né? Eu vou contar uma fofoca online. E aí, assim, eu acho que foi um dos eventos que mais me marcou nessa minha trajetória, né? De engordar. Que foi... Eu tinha um namorado na época, né? E aí ele me conheceu mais magra. E aí eu tive esse problema de engordei e tal, uns quilos a mais. Eu acho que na época eu tinha engordado uns 5, 6 quilos. E aí um dia ele olhou pra mim e disse assim... E eu tava achando estranho, aí ele olhou pra mim e disse assim, olha, eu não tô gostando do que eu tô vendo. Mentira. Ele tá só olhando no espelho? Mim. Calma. É porque eu não tô gostando do que eu tô vendo e tal. E ele falou em relação a isso, né? A engordar. E logo depois dessa situação, teve outra que a gente tava, tipo, num carro e tal. Aí sabe quando o carro encosta embaixo? Bate o papo do Bate o carro. papo. Aí fizeram uma piada dentro do carro que não é por causa da Alicia. Então, uma coisa... Isso, ok, eu não sou uma pessoa melindrosa, sabe? Mas uma coisa juntou com a outra e aquilo acabou comigo, Eu gente. acredito. E fazia Acabou. tempo que você tava com ele? Fazia muito tempo. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui. E, tipo, era a única... E ele falava isso, mas aonde eu chegava no chute e tudo mais, o povo só tava dizendo, você é linda, maravilhosa. Tipo, todo mundo me elogiava, eu não... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E isso me marcou bastante, né? Foi tema vários vezes da minha terapia. Mas, assim, graças a Deus, hoje, o meu marido, o meu amor, quando o Felipe chegou na minha vida, que ele falava assim, não, você é linda, maravilhosa. Eu, esse menino Será tá que é frescando. verdade? Não, ele tá zoando comigo. E quando ele me elogiava muito, eu não acreditava naqueles elogios, porque eu estava machucada, né? Porque eu tomei como verdade aquilo que me falaram. E aí ele me elogia, eu acho lindo o seu corpo, eu acho maravilhoso. E eu, tipo assim, muito... Você tá perfeita, meu amor, eu amo o seu corpo. Desse jeito, aí eu... Não, gente, não é possível, tem alguma coisa errada com esse rapaz. E hoje, né, pra você ver, Deus coloca às vezes pessoas na nossa vida pra ser cura também, né? Eu acredito nisso. Às vezes não, eu acho que não é nada acontece por acaso. E uma coisa assim, que foi cura pra mim. O meu marido foi cura pra mim nessa parte, né? E é perceptível, viu? Com certeza. Então, Eu estava no casamento e eu pude falar, eu posso falar com verdade o quanto tinha ali de admiração no casamento de vocês, um pro outro. É verdade, gente. E assim, esse é meu tema, né? Minha história. Uma coisa que eu sei que não aconteceu só comigo, acontece com diversas mulheres, né? Hoje,
dentro de casa e tudo mais. E isso não diz respeito a gente, mas sim ao o estereótipo da outra pessoa, né? Eu nunca passei isso com namorado, né? Já passei com ficante, que eu fui resgatar aqui na minha cápsula do tempo. Que realmente tinha um paquerinho que eu ficava com ele, mas a gente só ficava escondido. E aí, na época, eu não percebia, né? Era sempre assim, vamos lá, eu vou lá e tu me encontra lá. E na época, muito inocente, eu não percebia isso. Mas o tempo foi passando e eu fui, nossa... Ele não queria ser visto comigo. Coitado, tá perdendo, né? Próximo. E com o namorado, nunca passei por isso. Inclusive, meu esposo é exatamente isso. Muito pelo contrário. Ele me admira em todas as partes do meu corpo. Ele lê em braille. Ai, que legal. Assim, é um assunto que eu acho que a gente não devia estar debatendo com o homem, né? Tipo assim, falar sobre o corpo da gente, tendo que discutir se eu sou bonita ou se eu não sou. Com certeza. Por conta do tamanho que eu visto, né? Eu acho que isso é... E assim, e pra vocês, qual foi a virada de chave do pensamento sobre vocês mesmas? Nossa, eu acho que a minha virada de chave, eu acho que eu já nasci, né, com a virada de chave. Ai, que tudo! Não, mas eu digo aquela viradinha. E aí o tempo foi me fortalecendo, né, e me fazendo me dando mais convicção de quem eu era e da mulher maravilhosa que eu sou. E é por isso que eu falo que é muito aquilo de olhar pra dentro. Porque eu não olho tanto pra carcaça da Gil. Porque a carcaça da Gil é até mais fácil de deixar bonita. A gente vai ali, faz uma harmonização, faz uma maquiagem, veste uma roupa bonita, maravilhosa. Mas a Gil por dentro é que vai passar isso para as outras pessoas. Então, esse é o discurso que eu tenho muito com as minhas seguidoras. Eu falo, como é que você está se vendo, você e você mesmo? Né? Então, o que você passa para o outro diz muito como as pessoas vão te tratar. Então, se você já chega se diminuindo, mas... Não, mulher, bora. Levanta, bota gente, uma maquiagem. Tanto que é importante a gente ter do lado da gente mulheres assim, né? Total. E aí eu volto para aquela pergunta que você fez do nosso papel na internet. Ele é justamente esse. E é uma coisa que não tem preço. Né? Uma coisa que é realmente impagável. São os textos que eu recebo, são os directs dias, que eu recebo, de agradecimento, de inspiração, de pessoas que estavam muito mal e acompanham o conteúdo e ficam, poxa, eu posso. Então, isso eu também gosto de compartilhar o meu lado saudável da vida, que eu gosto de comer bem. E as pessoas sempre perguntam, tá de dieta? Não tô de dieta, porque eu gosto mesmo de comer verdura, legume, eu gosto, né? E aí eu treino, eu danço desde pequena, eu fui do jazz pro balé, do balé pro vôlei, e já ganhei barquinha de melhor jogadora do campeonato cearense, e do vôlei saí, fui pra musculação. Então a atividade física, ela sempre esteve presente na minha vida. E eu torno isso algo tão natural no meu dia a dia que as pessoas conseguem perceber, né? E isso é muito prazeroso, eu consegui trazer as pessoas para esse outro lado e bora lá, galera, mulheres! Que tudo, e vocês? Então, a minha virada de chave, eu acho que ela acontece todos os dias, né? Porque tem que ser uma decisão muito consciente de você aceitar quem você é, quem você está e quem você pode ser. Até porque a gente se depara com desafios todos os dias, né? Sim, aceitação não é conformismo como a gente escuta por aí, né? Você aceitar quem você é, poxa, eu posso melhorar. Queria só pegar um gancho da Alicia, porque eu acho que eu nunca fui a magra da escola. Eu sempre tive muita perna e muita bunda e sofria muito bullying com isso. As pessoas falavam, nossa, mas não come não, ou não faz isso e tal. Aceitar que o meu corpo nunca seria magro, total, né? Eu nunca teria menos perna ou menos bunda, foi um processo. Porque, primeiro, interno. E também de filtrar o que eu recebia, às vezes, na minha casa. De que, olha, fulana ali é tão magrinha e tal. Talvez se fizesse uma cirurgia, né? Não tivesse tanta bunda, não tivesse tanto isso. E eu lembro que depois da minha maternidade, era uma questão que as pessoas falavam. Olha, tu tem que voltar mais rápido, teu esposo. E o meu marido sempre falava, tá ótimo. Você estando bem, você estando saudável, é isso que importa. E essa questão da cura é tão bacana quando a gente também se autoriza a educar, né? E a possibilitar que os outros nos enxerguem de várias versões.
Porque quem está do nosso lado, sejam amigas, seja às vezes a nossa mãe, né? Ela precisa de educação. Ela precisa entender o nosso tempo, né? Eu ouvi muito nesses 4 anos da minha maternidade, o Ozempic é mais fácil. Né? E eu tomei por algum tempo, né? E fiquei com problema no fígado, até que eu disse assim, eu não quero mais. E o meu marido, graças a Deus. Eu tava só esperando, Ele, né, que por bom. esse momento. Ele, por que você não quer? Aí eu, porque se eu ajudo mulheres a se olhar, eu preciso entender que tem questões hormonais que eu preciso tratar. E eu preciso estar bem comigo, seja Pra começar a tratar, como eu né? for, né? Então, assim, hoje estou na academia, né? Estou resgatando questões da minha identidade, que foram silenciadas, às vezes, por discurso da minha casa, não com meu esposo, mas da minha mãe, das minhas tias. E isso vai acontecer numa proporção que eu acho que a gente precisa falar. E muitas porque não pessoas é vão se só identificar com da isso. internet, às vezes é da nossa própria família. Então, Eu acho que as mães não sabiam nem o mal que estavam causando no filho sim. também, Não, né? mas Hoje em dia é diferente. Acredita que hoje, e é uma coisa, enfim, né, cultural, a minha avó, às vezes, quando eu tava mais acima do peso, ela dizia, minha filha, você tá tão gorda. Só que você vê que não tem malícia no que ela tá falando, porque vem deles, da época deles, de comentar sobre o corpo do outro, tudo, Era algo que entendeu? já era naturalizado, Isso não me né? machucava, porque eu sabia que era falta de conhecimento. Mas se fosse um jovem hoje falando isso, entendeu? Pra você, já era outra coisa, porque a nossa informação é muito maior. E assim, entendeu? as falas gordofóbicas de hoje, né? Você é tão linda, tem um rosto tão bonito, por que, que meu você não Deus. emagrece? Não tem E eu demais aqui, ó, isso? olho revirando. Não, um dia desse eu recebi uma mensagem assim, que eu postei na academia, aí a mulher foi no meu stories e botou assim, gorda. Do nada. Nada, tipo assim, gorda, eu não trato, né, o me chamar de gordo como se fosse algo ruim, porque eu sou, xingamento, enfim, né? não é. Mas do nada, a pessoa, tipo assim, é como se fosse bonita, ela gorda, gorda. Aí você, obrigada, eu sou linda mesmo. Aí eu, sim, Olha. obrigada, eu sou gorda mesmo. Mas eu fiquei, tipo, que tipo de Aí quando você noção? chega lá no Instagram dela, não tem foto, né? Tem. Porque a pessoa não dá a É. cara. Eu quero dizer assim que é muito fácil hoje na internet. As pessoas fazem os Instagrams fakes e falam o que querem na terra sem lei, É entendeu? verdade. Sem saber o quanto tá impactando na vida do outro. Ninguém sabe o momento que você tá. Como é que você tá com esse teu corpo pra poder, de repente, estar falando isso pra você? Entendeu? A forma que isso vai chegar pro Verdade. outro. E a minha virada de chave, né, foi totalmente diferente. A minha virada de chave foi o que as minhas seguidoras têm comigo. Eu me inspirei também em influencers como a Gil, como a Ana Trentin. Então, foi quando eu comecei a conviver com as meninas, né, nesse meu período de trabalho, eu ainda estava no meu processo, né, a fotografar e tudo mais. E aí eu via o quanto que elas se amavam, o quanto que elas, tipo assim, eram bonitas, lindas e tudo mais, porque eu não convivia com aquelas pessoas, né? E aí eu, gente, Como assim? como assim? O que elas eu quero fazem? isso. Tu Aham. entendeu? Eu quero me sentir assim. Então, uma das minhas viradas de chave, além da terapia, né, que eu já comentei aqui, foi isso, foi conviver. E me inspirar em mulheres do meu tamanho. Então, é muito importante também você ver quem você segue na rede social. Exatamente. Quem você escuta, quem você conversa, quem tá no seu ciclo. Com certeza. A gente volta para aquele ponto. Você se inspira ou você se compara? Porque a rede social tem muito disso. A gente tem acesso muito fácil a tudo, Gil, né? eu adorei isso que você falou. Eu queria que você repetisse. Olha e fala, assim, pra todo mundo. Tem muita gente Olha, qual precisando câmera Deixa um tá recado, comigo, Gil. gente? ouvir Vamos lá. isso. As redes sociais são maravilhosas, né? A gente ama, a gente tem uma troca bacana. Mas você aí, anda se inspirando ou se comparando com as pessoas que você assiste e deseja ser? Não é Guarda essa profundo? pergunta, Muito. reflita sobre isso, e é muito verdade. Porque a gente quer ser magrinha igual todo mundo, né? Quer ter a vida do outro, o marido do outro, a família da outra, a viagem da outra, o que... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Do que a sua.
Gil, e você que também comentou uma coisa que eu acho super relevante a gente trazer para cá, foi falando sobre o teu filho, né? Um caso que aconteceu com vocês em casa e que eu acho que é a realidade de muita gente também. Sim, e a importância de você ter um diálogo dentro de casa, saudável, de boa, explicando como as coisas funcionam. Meu filho tem 5 anos, né? Então, ele tá descobrindo a vida, tá tudo maravilhoso para ele ainda. E aí, ele chegou em casa chamando uma coleguinha dele de gigantinha. E aí, eu parei e falei assim, como é o nome dela, filho? Aí, ele falou, fulana. E eu disse, então, o nome dela é fulana, você não chama ela de gigantinha. Você é mais baixinho do que ela. Ela te chama de baixinho? Aí ele, não. Aí eu, então, a gente não chama as pessoas pelas características físicas delas, né? A gente chama pelo nome, a gente chama por um nome carinhoso. Se você não quiser chamar ela pelo nome, dê um nome carinhoso para ela. Né? E aí ele vai aprendendo. Então, e eu já falo também, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você vá lá, você proteja, chame a professora, corrija, isso não está certo, porque isso não é bacana. E eu trago isso para tudo. Quando ele vê uma pessoa, porque criança é curiosa, né? Demais. Vê uma pessoa de cadeira de roda, de muleta, uma pessoa que não fala, que não enxerga. Eles não param de olhar, né? Não, só ficam olhando. E aí ele aponta. Aí o filho, a gente, eu vou lhe explicar, mas a gente não fica apontando, porque apontar é feio. Essa pessoa, ela não enxerga, essa pessoa não tem uma perna. E as pessoas são diferentes uma das outras. Então, eu acho que a gente trazer isso cada vez mais para dentro da nossa casa, a gente vai estar criando uma geração cada vez mais de boa para levar a vida, sabe? Sem julgamento, sem estar apontando para o outro, sem estar causando tantas dores e tantos malefícios no pensamento, na saúde mental das outras pessoas. Eu achei demais isso aí, Gil. E falar de maturidade, né? Eu falo assim, eu tô com 41, mas queria eu ter, nos meus 18 anos, né, assim, a cabeça que eu tenho hoje, apesar de algumas coisas de não aceitar ainda no meu processo de terapia, mas assim, eu vejo como eu me permito. Né? Como eu não me permitia muitas coisas que para o outro era tão óbvio e para mim não. Então, assim, a maturidade é tudo, né, não, gente? Vocês aí, o que é que vocês têm de antes e depois da maturidade de vocês também, que foi assim, uma virada de chave? O meu foi assim, não me permitir. Eu não me permitia muita coisa com medo do julgamento, de decepcionar os meus pais, enfim, uma série de questões. Eu acho que a maturidade me trouxe um perfeccionismo mais flexível. Entender que o erro é uma oportunidade de crescer, ou então até mesmo me submeter a desconforto é uma forma de encarar uma vulnerabilidade que não é ser pequena, mas é me possibilitar o meu próprio desenvolvimento. A maturidade, eu acho que a maternidade também trouxeram isso, né? Primeiro porque o meu filho só vai ser a partir do que eu sou. Então, se eu sou segura para posicionar uma pessoa que precisa ter limite, que ela falta com respeito, ela vem de uma deseducação, deselegância ao meu encontro, eu posiciono meu filho de um adulto, talvez, ou uma criança, um adolescente mais seguro sobre o que ele deve aceitar, do que ele deve permitir. E sem contar que quando a gente está na nossa carreira, né, a gente está com outras pessoas, a gente está ajudando, facilitando outras pessoas. Ontem eu fiz um comentário para a Alicia sobre como era importante ela falar do processo dela, que isso ajuda, que as pessoas vejam, né, que não é fácil, não é só o resultado. E a maturidade vem disso também, não querer ver só o resultado, mas querer ver que tudo tem todas as escolhas, né, e o processo, elas nos asseguram a territórios seguros, saudáveis, né, e maior liberdade. Quando eu digo liberdade, não é utopia que a gente vê por aí na comparação injusta que a gente faz, mas é que eu posso ser e eu posso me desenvolver onde eu tô. E a maturidade, ela é isso, né? Ela é um terreno que é desconfortável, porque eu preciso bancar minha vulnerabilidade, de que eu não vou gostar de mim todos os dias, mas isso não é um defeito. Isso, pelo contrário, tem que ser um compromisso diário de aprender a gostar de mim no dia que eu não tô muito legal, ou no dia que eu não tô muito confortável. Vai passar. Vai passar. Na verdade, ele passa a partir do momento que você se domina, né? De que você tem um processo muito intenso com você.
E ter um processo intenso com você é você aprender a amar suas entranhas. E isso não é fácil. Isso vem de uma descoberta e de uma caminhada íntima, diária, né? Que é o que a rede social, às vezes eu penso que ela é prejudicial. Porque ela nos coloca num ponto de querer ver e atestar o resultado. E não perceber que todo dia que a gente faz uma escolha de estar aqui conversando sobre temas tão importantes, para muitos isso pode ser uma perda, ou pode ser, estão falando disso, por quê? Mas a gente está assegurando mulheres que elas possam olhar e perceber questões que às vezes ainda não desceu para a consciência. Verdade. Ressignificar introjetos que em um history de que uma pessoa não está falando sobre você assegurar quem você é, né, mas falar que você tem que fazer 500 questões para estar sendo aceita na contemporaneidade, que essa mulher ela pode descobrir o auto-amor, que ele está sendo cada vez menos falado, né? Está sendo cada vez menos propagado, porque as pessoas estão enxergando apenas o que é o resultado, e às vezes um resultado que o que a gente vê é, poxa, o custo. Eu não aceitei aquilo, eu não aceitei aquele processo. Então, eu acho que a maturidade, o desenvolvimento, né, o auto-amor, ele deve ser uma escolha diária e muito assertiva, de que não vai ser fácil, mas que vale a pena. Né? Tudo a gente precisa pensar assim, o meu compromisso e a minha intimidade comigo está como? Né? Tá através do que eu vejo e do que eu posso me possibilitar, ou tá através de como a Karen me recebe e me olha? Né? Como é que eu posso me olhar melhor, independente do olhar da Karen, né? Da Gil, da Alicia? É verdade. A minha veio com ser eu, assim. A partir do momento que eu disse pra mim mesma, eu vou ser eu vou expor o que eu penso, eu vou me vestir da maneira que eu quero, eu vou dizer o que eu quero. Porque por muito tempo eu ficava com muito medo de gerar conflitos, de falar o que estava na minha cabeça. Eu queria muito suprir as expectativas alheias. E aí isso gerava dentro de mim muitos conflitos, angústias. E aí chegou um dia na minha vida que eu disse, principalmente dentro da minha casa, assim, com os meus pais e tal, minhas irmãs, um certo tempo na igreja também, né? E aí eu disse, não, agora eu vou ser eu vou... Se eu estou sentindo uma coisa, eu vou dizer que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo? Porque eu comecei a falar, era com mais ou menos 5 anos de idade. Então, no meu período, quando eu fui me desenvolvendo, crescendo, eu sempre tive dificuldade de comunicação, né? Então, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de expor as minhas ideias, eu tinha medo de dizer por que eu estava me sentindo assim. E aí, agora, na minha maturidade, assim, né, mais velha, foi quando a virada de chave foi quando eu decidi ser eu e falar. E sabia que a casa ia quebrar na minha cabeça, dentro da minha casa, se eu falasse a verdade do que eu saí, fui para tal lugar e eu menti para minha mãe, eu não disse a verdade. Quando ela chegava para mim e perguntava, eu disse, foi. Eu não segurava a mentira, eu fiz isso, foi desse jeito. E eu fiz, minha mãe, mas por quê? Porque eu quis fazer. Aí eu ficava de castigo, ela ficava chateada comigo. Mas foi um processo dentro da minha casa também, que minha mãe estava entendendo que eu estava saindo do meu casulo, entendeu? Tipo, era uma época de quebra de mentiras, de quebra de engano, sabe? Dentro de mim mesma, e que isso ia refletir um pouco na minha casa, mas eu estava saindo ali do meu casulo para se tornar uma borboleta, né? Então, eu sei que foi muito difícil para os meus pais, mas hoje valeu a pena, né? Oh, valeu. Mas, assim, foi muito gratificante. É muito gratificante hoje, e isso eu trago muito nas minhas redes sociais também. Eu digo assim, às vezes você fica com medo de falar alguma ideia, né? Até aqui, de falar uma besteira. Mas, gente, eu vou falar o que eu penso, eu vou ser julgado, porque todo mundo foi criado de jeito diferente, pensa de uma maneira diferente. Mas é isso, quem gostar de mim vai me seguir. Quem não gostar, pode parar de seguir, não tem problema não. E falando assim de autoestima, né? Assim, por que os homens são muito mais seguros do que as mulheres? Eu tava vendo, né, no Instagram da Ju Ferraz, o Movimento Corpo Livre, onde ela fala que apenas 3% dos homens não se aceitam. Né? Acho que das mulheres, se parar para pensar, 97%. Eu tô jogando esse número, tô querendo dizer assim. Gente, que louco isso. Né? Eu achei assim que... Eu fiquei passada. Eu vi isso hoje pela manhã e confesso que ainda não maturei essa informação, mas eu achei que foi assim, que é demais.
que é demais. Por que o homem é tão seguro e a gente não é? Será que é porque a gente está sempre preocupado com o que a outra mulher vai estar achando da gente? E o homem é zero isso? Isso é caso de terapia? O que é? A gente recebe isso desde a nossa infância. Que está faltando algo, ou que você precisa ser algo. Né? E o homem, muitas vezes, ele é condicionado a uma segurança. Então, a autoestima, ela vem do nosso autoconceito. Tanto próprio, né? O que eu entendo, o que eu sou, como o que eu recebo até aqui. E, realmente, os números são expressivos. Né? As mulheres se comparam cada vez mais, seja pela rede social, seja pelas vestes ou pelos encontros, porque fomos educadas na falta. Infelizmente, é uma grande verdade, fomos educadas e condicionadas a faltas. Falta outro tipo de roupa, preciso ter outro tipo de cabelo, ou então, isso aqui não está tão legal, o que é que eu mudo? Porque a indústria da beleza ela é muito mais voltada para a mulher do que para o homem, né? Se a gente for ligar também a procedimentos estéticos, o número de mulheres que fazem procedimentos é muito superior do que os homens, justamente por causa disso. Dessa coisa que é imposta desde que antes da gente nascer, né? Na verdade, tem muitos anos que isso é assim. E aquela questão também do, tipo assim, o homem, qualquer roupa tá bom. A mulher não, tem que ser ajeita esse cabelo, viu, minha filha? Que assim, nenhum homem vai olhar pra você. Vocês já ouviram isso? Já ouvi. Tem que aprender a cozinhar, porque se não aprender, não vai casar. Então, são esses tipos de dizeres, de ditados, de coisas que vêm de geração em geração, que aprisionam a gente nessa busca incessante por esse padrão. Meninas, e a gente já está terminando. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Uma mensagem sobre autoconhecimento, autoaceitação, autoestima e tudo que vocês acham que vale a pena vocês estarem passando para eles. Olha, o autoconhecimento primeiro. Valorize, se autoconheça, porque quanto mais você se conhece, menos você liga para o que os outros falam. Adorei. Então, você e você. E só vai. Que show. Nossa câmera é aquela ali. Eu não falei pra câmera, não. Falei olhando pra vocês. Nada, não. E se eu deixando a minha mensagem aqui para as mulheres que estão nos acompanhando, né, vendo esse vídeo, é que saiba que você é além da sua massa corporal, do seu corpo, o que você carrega dentro de si é a sua história. Se ame, se abrace, se aceite. E saiba que dentro de você existe uma mulher que precisa ser amada, cuidada e aceita. E isso aí é o início para qualquer mudança na nossa vida que a gente precisa entender. Adorei. Eu diria que quando você aprende a se amar, você não cabe em caixa de ninguém. Que legal. Né? Você se liberta de amarras, de prisões, de dependências injustas. Porque é injusto contigo, né? Então, aprender a se amar, seja num processo de autoconhecimento ou de asseguramento, que muitas vezes a gente faz junto do processo, é você não caber em caixas e não se limitar a caixas. Gente, que tudo. Eu amei. Quero agradecer a presença de todas vocês e dizer que eu estou muito feliz, muito grata por essa troca daqui. Acho que a gente passaria um tempão ainda conversando sobre até outros assuntos, né, que vão surgindo. É dizer que você é seu padrão, como a gente fala na Bitop, né? Você é seu padrão. Então, obrigada por tudo, obrigada pela entrega de vocês, obrigada pela verdade. Eu tô aqui com um mimo para vocês. Pode trazer. Tudo, amamos. As meninas estão vestindo o Bitop. Aqui, ó, com muito carinho. Obrigada por tudo. E aí, um box ao vivo. Mostrarei só depois. Pois um beijo, obrigada por tudo, gente. Obrigada até a próxima, se convite Deus quiser. também. Eu que agradeço. Amei estar com todas vocês. Ei, precisamos de um café para continuar essa conversa. Começa no almoço, o podcast e termina depois, viu? Sim. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.